Olá, eu quero ler aqui o capítulo 8 do livro de Ezequiel para lhe mostrar uma coisa, a você que é evangélico e a você católico. Porque vocês pensam que não seguem imagens, principalmente os evangélicos. É claro, né, que são os evangélicos que dizem que não seguem as imagens, mas vocês seguem as imagens sim. Eu vou citar 3 delas aqui que está lá na Igreja Católica e que vocês tiraram de lá os nomes e levaram para as denominações de vocês. Jesus é um ídolo. Senhor é o Deus Baal e Deus é o próprio Zeus. Pronto. Disso você não tem como negar que você segue as imagens sim. E a Igreja Católica, essa nem precisa se falar, porque essa é a mãe da prostituição. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 8, aliás, o livro todo, porém eu não vou ler o livro todo, é óbvio, né? Que não tem como gravar um vídeo falando do livro de uma Bíblia, de um livro todo. Só para você ter uma ideia. Então, eu vou gravar falando numa Bíblia pagã. Por que pagã? Porque a Bíblia pagã não tem esse nome aqui, ó. Este nome aqui é o que torna uma Bíblia original. Ali não está um nome, ali está as letras da YHWH, que é o tetragrama do nome do Criador. Mas ali já está dizendo que tem ali Iau. Iau, pronto. Agora aqui, ó. Aqui está escrito ali Iau, esse nominho aí, ó, Iau, e aqui o nome do filho, Iausha. Então, por isso que esse nome não é pagão, esse aí, ó. Porque nesse nome este nome está acima de todos os nomes, pois a ele foi dado este nome. Iausha tem esse nome acima de todos os outros. Por que esse é acima de todos os outros? Porque tem uma origem. A origem é este, ó. É Iau. Tá vendo? Iau. Não tem como você pronunciar o nome do filho sem antes não pronunciar o nome do pai. Iausha. Iau salva. Então está aí. Não tem como dizer Iau, Iausha, sem não dizer o nome Iau primeiro. E quando você lê lá em Êxodo, diz que Iau falou para Moisés: diga a Arão que coloque o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoar. Então, isso aí leva por terra quando alguém diz que o nome do Eterno não é para ser pronunciado, que é sim, a ponto dele dizer: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu os curarei. Então, se o povo que leva o nome dele, que é Israel, leva o nome do Eterno, se humilhar e buscar a face dele, ele vai sarar a terra deles. Então, o nome do Eterno é para ser falado sim. Mas eu vou falar aqui, neste áudio, numa Bíblia pagã, porque não tem o nome verdadeiro de Iau e de Iausha. Isso é que dá origem à originalidade. Já está dizendo origem de original. Então vamos aqui. No capítulo 8 do livro de Ezequiel, eu vou ler só o capítulo 8. Diz assim: do exílio, eu e as autoridades, melhor dizendo, voltando aqui um pouquinho, que eu peguei abaixo aqui, é assim: no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Ialda, que é Judá, está dizendo ali Judá, mas é Ialda, estávamos em minha casa, quando o poder do soberano
o Senhor veio sobre mim. Aqui já tem contradição quando fala Senhor, porque é para falar assim, ó. Quando o poder do soberano Iau veio sobre mim. Porque Senhor é Baal. Então já entra uma contradição aqui em Senhor. Vi uma figura que se parecia com um homem. Da cintura para baixo ele era como fogo. Da cintura para cima, sua aparência era de um metal brilhante. Estendeu algo parecido com um braço e pegou-me pelos cabelos. O Espírito me levantou no ar entre o céu e a terra e me levou até Jerusalém. Numa visão dada por Deus, está dizendo aqui, mas não pode ser Deus, porque Deus é Zeus, todo mundo sabe disso. Os incrédulos seguem esse nome Deus, mas sabendo que o nome vem de Zeus. Cheguei à entrada da porta do norte, onde estava o grande ídolo que tanto ofendeu ao Senhor, Baal, no caso, né? Porque aqui é para ser Iau. De repente, vi diante de mim a glória do Deus de Israel. Mentira! Israel não segue um Deus. Os verdadeiros israelitas não seguem um Deus, seguem Iau. É por isso que tem contradição aqui em toda a Bíblia pagã por causa disso. Tal como eu tinha visto antes no vale. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei e lá estava junto à porta do altar o grande ídolo que era uma ofensa contra Deus. Se o ídolo já tem o nome de Deus, como é que ele ofende a Deus? Quem está ofendido aqui não é Deus, é Iau. Por causa de um Deus pagão, que criaram e botaram o nome Deus. Mas o nome do Eterno não é Deus, é Iau. E ele me perguntou, filho do homem, você vê o que estão fazendo? Está vendo os terríveis pecados que eles estão cometendo? Isso aqui, meus amados, ele está falando para Israel, não é para as outras nações, não é para os povos. Os povos aí, junto com os israelitas, introduziram já os ídolos, os deuses pagãos, dentro do templo. Aí, repare, se o Eterno de Israel fosse uma imagem, repare se ele ia falar isto, olha. Isso me obriga a abandonar o meu templo. Mas não é tudo. Você ainda verá práticas mais horríveis. Então ali o Eterno se afastou do templo. Ele não está no templo. Quem está lá é Deus, é Senhor, é Jesus, é o Tamuz, enfim, todo tipo de Deus, menos o Iau. Iau não está lá. Se ele fosse um Deus, ele não ia estar falando de Deus aqui. Então, me levou até a porta do pátio, onde havia um pequeno buraco na parede. Ele me disse, filho do homem, aumente esse buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri que dava para uma porta secreta. Então, ele me disse, entre e veja os pecados horríveis que são cometidos aqui. Entrei e vi. As paredes estavam cobertas de desenhos de cobras, lagartos, animais impuros e de todos os ídolos adorados pelo povo de Israel. Repare que aqui ele está falando do povo de Israel. Você não vai ver a Bíblia falando de outro nome a não ser desses povos, ou então de Israel. Ou então quando Israel pecava aqui atrás em Juízes, nos outros livros, ele entrega na mão dos ímpios, na mão dos povos pagãos. Então, ele continuando,
70 líderes de Israel ali estavam, acompanhando Jaazanias, filho de Safã, adorando aquelas imagens. Cada um deles tinha uma vasilha onde queimavam pó de incenso. A sala estava cheia de fumaça perfumada. Então o Senhor me perguntou: não pode ser Senhor, porque Senhor é Baal. Não se esqueça disso. Então Iau me perguntou: filho do homem, você está vendo o que fazem os líderes do povo? Repare quem é que faz, os líderes. Olha. O que faz os líderes do povo nessas salas cheias de imagens pintadas? Eles pensam: o Senhor não está vendo o que fazemos. Para lembrar você que não é Senhor, então diz assim: o Iau não está vendo o que fazemos. Ele abandonou o país e acrescentou: você vai ver pecados ainda piores do que estes. Ou seja, meus amigos, você viu quantas vezes também falou pecado por adoração de imagens? Bom, vamos continuar. Então me levou ao pátio interno da casa do Senhor. Não pode ser. Então me levou ao pátio interno da casa do Iau. Lá entre a porta do templo e o altar de bronze, uns 25 homens de costas para o templo do Senhor, virados para o oriente, estavam se prostrando diante do sol. Senhor é Baal. E Jesus já era adorado aí, ó, o sol, o Deus Sol, Jesus, certo? Mais uma vez ele perguntou: você está vendo isso, filho do homem? Você percebe que quem fala a Ezequiel, quem pergunta, como bem ele perguntou aqui, você está vendo isso, filho do homem? Não pode ser uma imagem. Será que essas práticas nojentas são suficientes para o povo de Judá? Que também não é Judá, é Ialdá. Eles encheram a terra de violência e me deixam furioso com toda essa maldade, Veja como eles cheiram ervas perfumadas enquanto adoram. Por isso eu castigarei o povo de Ialdá por causa das imagens. Aí você vem dizendo que é Deus. Se ele fosse Deus, ele estava se igualando a essas imagens ridículas. Por isso eu castigarei o povo de Ialda com toda a minha ira. Não terei pena, não olharei para Judá com amor. Eles podem pedir a minha ajuda e o meu perdão em altos gritos, mas eu não os ouvirei. Não está chamando ele, certo? Então, você percebe que quando você lê falando Deus, está entrando em contradição? Porque aqui é Deus falando de Deus. Porque as imagens são Deus. São deuses pagãos. Então o Iau aqui está igualando a eles. Quando nessa outra Bíblia aqui, ó, nessa outra Bíblia aqui é diferente. Aqui está os nomes originais escritos todos aqui, ó. Certo? Agora, se você quiser que eu grave falando nesse mesmo capítulo, mostrando a você aqui, você vai ver, lendo nesta Bíblia aqui, você vai ver que está correto, porque essa Bíblia é original. Essa Bíblia é hebraica. E fique ciente uma coisa, no hebraico, um hebreu de verdade, aqueles que foram mortos por causa da verdade,
Eles nunca pronunciaram Jesus, eles nunca pronunciaram Senhor, nunca pronunciaram esses nomes pagãos. E se você ler o livro de Ezequiel todo, você vai entender. Você só não entende, meu amigo, se você não quiser. Se você tiver com o coração duro, igual o coração lá do faraó do Egito, se você não quiser entender, aí é outra história. Ninguém obriga ninguém a entender nada. Até porque nós não temos a obrigação de fazer você entender. Nós temos a obrigação de fazer você ouvir a palavra. Então, se você prestar atenção, você vai ver que quem está falando ali é maior que as imagens, porque ele mandou destruir todos os adoradores de imagem. Então, se ele fosse uma imagem, ele não ia mandar destruir. Você não vai mandar destruir a sua casa com você dentro. Você vai? Não, pode meter a espada aqui e matar todo mundo com você junto? Não. Se você fizer isso, você está lutando contra si mesmo. Você acha que Deus ia mandar matar os adoradores de imagem dos deuses? Sendo ele um Deus? Não faz sentido. Então quem mandou matar ali, e quem estava mostrando a Ezequiel, é alguém maior que as imagens. Tem pessoas que têm me perguntado, mas Raimundo, por que aquela matança lá no Velho Testamento? Ora, você não lê? Você não percebe que é por causa da adoração de imagem? Que o Eterno abomina as imagens? Logo de cara ele cortou na própria carne dos hebreus, quando Arão fez o bezerro de ouro. Ele mandou passar a fio da espada e naquele dia quase 3.000 morreram? Dos próprios israelitas, mas lá na frente aconteceu que aí o Eterno foi obrigado a sair do meio deles. Esses dias alguém me perguntou por que Israel está sendo atacado de todos os lados. Eu disse, ainda vai ter mais ataque, porque Israel está adorando imagens. É bem pouquíssimos ali dentro de Israel que segue a verdade. A maioria ali, eu creio que 80%, 90% dos israelitas seguem as doutrinas pagãs, coisa que lá atrás, no Êxodo, o Iau proibiu. Não pode adorar imagem. Quando você lê em Êxodo, Moisés pede a ele para deixar que ele veja a face do Eterno. E Iau disse o que a Moisés? Que Moisés não podia ver a face dele, porque se visse ele tinha que morrer, para não correr o risco que ele viesse mais tarde fazer imagens com a foto, com o rosto, a semelhança do rosto do Eterno. Ainda diz assim, para que não ocorras que venham fazer imagens com as coisas que estão acima nos céus ou abaixo dos céus. Você está entendendo? Então ninguém pode ver a face do Eterno, isso aí eu concordo, até porque ele habita em lugar inacessível. Você está entendendo? Então, meu caro, se você tiver uma Bíblia, mesmo a Bíblia pagã, os ensinamentos aí são para Israel. Agora, você pode ter esses ensinamentos como sendo para você, se você se voltar a seguir o verdadeiro nome, o verdadeiro hebraico, a língua hebraica. Aí você diz, mas eu tenho que saber hebraico. Não, você sabe latim? Latim não é a língua romana e os padres e as igrejas católicas não fez a mudança das Bíblias do latim para o português? A mesma coisa é a Bíblia original. Até porque todo mundo sabe que o original é o hebraico, porque o povo do Eterno é os hebreus. Hebreus significa vindo. Por que formou a palavra hebreus? Por causa de Abraão. Chama-se hebreus. Então, quando o Eterno separou Abraão, ele tornou agora um povo só para ele, e Abraão é ele. É o primeiro patriarca de Israel. É Abraão. De Abraão aí agora nasceram e foi aumentando até que chegou às 12 tribos de Israel, que são lá os filhos de Jacó. E Jacó é bisneto de Abraão. Porque Isaac é filho de Abraão e Isaac é o pai de Jacó, sendo bisneto não, sendo neto de Abraão, Jacó, certo? Então, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, que são bisnetos de Abraão. E daí formou as 12 tribos de Israel. E a origem está aí. O Eterno só tem olhos para Israel. Não tem olhos para os pagãos que seguem imagens. E como eu disse lá no começo do vídeo, os evangélicos, eles não têm a imagem lá dentro da igreja, mas tem o nome dela, que
Não interessa se você não tem a imagem, interessa que você tem o nome, é a mesma coisa. Não era o nome da imagem? Jesus não é da Igreja Católica? Você entra no Rio de Janeiro, está lá. O Cristo Redentor. Você sabe o que significa Cristo? Por causa dos soldados romanos que usavam uma cristona vermelha assim na cabeça, no capacete deles, naqueles negócios que eles usavam na cabeça, tinha uma crista. Procure os vídeos lá, procure ver como era que os romanos se vestiam. Por isso que chama cristão. Que era uma crista, tipo uma crista que eles tinham assim na cabeça, e o nome era cristão mesmo. Quando eles vinham lá em algum lugar e o povo via ver uns cristãos ali. Então se botou o nome Cristo, inventado pela Igreja Católica, viu? Mas se você procurar informações, você vai ver que o original está aqui, ó. A Bíblia hebraica, transliterada para o português. Aqui não tem como. Certo? Aqui estão os verdadeiros nomes e os demais, se você tirar daqui, olha. Se você tirar desta Bíbliazinha que eu li agora, olha, a Bíblia viva, olha. Se você tirar daqui Jesus, Senhor e Deus, e botar Iau e Yausha, a palavra fica certinha.